E agora nessas placas de cobertura parcial. Como eu já falei no início da aula para vocês, a indicação dessas placas está cada dia menor. Eu me criei na Universidade Federal, então o Antônio Carlos indicava essas placas, principalmente a placa de mordida anterior, em muitos casos, muitos mesmo. Eu fiz algumas placas desse tipo, mas hoje os trabalhos mais recentes limitaram suas indicações. Então, hoje em dia, no meu consultório, em alguns casos bem específicos, eu faço a placa de mordida anterior, também chamada de front platô. Essa placa de mordida posterior não é mais utilizada, eu não vejo motivos para a utilização dela. E é importante lembrar, por ser uma placa que ela não pega todos os elementos dentários, eu tenho que ter um controle muito próximo do paciente. Por quê? Se ela for usada indevidamente por longo período de tempo, eu posso ter extrusão dos dentes que não são contemplados pela placa. Então, aqueles dentes que não estão na placa, eles podem extruírem e causar uma alteração oclusal do paciente. Então, são placas que eu não posso simplesmente entregar ao paciente e deixar ele livre, leve e solto. Ele tem que voltar periodicamente ao consultório para eu acompanhar o paciente. Então a ideia da placa front platô era somente pegar de canino a canino, devolvendo a guia canina e a guia anterior. Imagine uma placa estabilizadora de cobertura total, só que de canino a canino. No início pensava que essa placa ia diminuir o apertamento ou o rangimento por não ter contatos posteriores, aquele feedback neuromuscular seria diminuído. E aí a pessoa ia contrair menos a musculatura. Só que isso não acontece. A contração, o rangimento acontece de forma igual. A indicação dessas placas front platô, elas são para disfunções temporomandibulares musculares, principalmente mioespasmos severos. Mioespasmos tão severos que o paciente não consegue abrir a boca para moldar. Então, em caso de mioespasmos severos, essa placa está indicada. Serve algumas vezes como diagnóstico diferencial para esses mioespasmos, só que eu tenho que cuidar muito bem. Pelo caráter de curto período de tempo de uso, o paciente tem que ser acompanhado, e esse tipo de placa, ela causa uma sobrecarga na articulação temporomandibular do paciente. Ela força bastante a articulação do paciente. Então o paciente não pode ter disfunções articulares quando utilizar essas placas, senão tu vai ter uma piora dessa disfunção articular. Na parte de diminuição da atividade parafuncional, também já foi visto que não. Isso não acontece, pessoal. A pessoa não para de ranger. Ela range sobre essa placa. E, novamente, esse conceito de parafunção para bruxismos já caiu por solo, tá? Hoje a literatura não trata mais como parafunção. E cuidado quando se fizer essa placa. Essas são placas feitas diretamente na boca do paciente, só que elas só podem ser utilizadas por um curto período de tempo. Então não pode fazer e não acompanhar o paciente. As placas de mordida posterior, elas são semelhantes às placas de cobertura total, as estabilizadoras, só que elas só pegam de premolar a premolar. Eu não vejo muita indicação para essas placas. Em casos onde a bateria anterior superior é muito vespularizada e eu não tenho um eixo de inserção para a minha peça, eu prefiro usar um splint oclusal. Então essas placas não utilizo mais no consultório. Outros tipos de placas, esse splint oclusal é, como eu falei para vocês, ela é semelhante à placa estabilizadora de cobertura total, só que ela não pega sobre a incisal. Isso tem que fazer quando os dentes superiores anteriores são muito vespularizados e eu não tenho um eixo de inserção para minha placa. Então eu não consigo que a placa abrace a incisal dos dentes. E aí eu utilizo esse splint oclusal. Ele é igual à placa estabilizadora, sem pegar as incisais dos dentes. O aparelho de ronco-apneia, novamente, o diagnóstico desse tipo de patologia é feita em conjunto com o médico do sono,
Só o tratamento para esse tipo de patologia, o ronco e a apneia leve até moderada em alguns casos, é feita pelo cirurgião dentista. A ideia desse aparelho é protruir a mandíbula e liberar as vias aéreas superiores. Quem trabalha com isso na região e até se tornou uma referência na região é o professor Luiz Gustavo. Ele está a dar curso sobre isso, ele se aprimorou alguns tipos de aparelho e ele é uma pessoa com bastante conhecimento sobre esse tipo de aparelho interoclusal. Esse é um artigo bem interessante, que é uma revisão sistemática sobre placas oclusais, aonde ele comparou tipos de placas e comparou também, nessa revisão, o tratamento com placas oclusais em comparação com outros tipos de tratamento para disfunções temporomandibulares. Então ele fez um levantamento de 168 trabalhos, são foram selecionados, e não somente estudos randomizados, pelo motivo de que o estudo de corte, caso controle e série de casos, também poderia esclarecer alguns aspectos das funções temporomandibulares. As questões que ele levantou no trabalho. Se o tratamento específico reduz efetivamente a dor da disfunção, em comparação com placebo, e se o tratamento específico, nesse caso placas, né, tem eficiência melhor que outras modalidades de tratamento. Então, assim, será que as placas funcionam realmente? E será que elas são melhores que outros tratamentos em relação à parte, aos sintomas de dor em disfunções temporomandibulares? Nesse estudo, houve uma melhora em relação ao placebo, tá? Então as placas placebo, elas funcionam, elas têm um efeito placebo, realmente as placas, só que as placas oclusais têm um efeito melhor. Então as placas que cobrem a oclusal dos dentes são melhor que essas placas placebos. Então eu tenho um efeito placebo, mas também tenho um efeito fisiológico das placas. As placas têm um efeito semelhante a outros tratamentos no controle da dor. Elas funcionam, mas não necessariamente melhor que outros tratamentos. As placas de reposicionamento anterior e placas macias demonstram um efeito superior às placas placebos. Então uma placa macia ela funciona, só que ela funciona menos que uma placa rígida. E as placas de reposicionamento anterior, elas têm uma efetividade maior em DTMs articulares. Então, em suma, nesse artigo deu uma resumida na nossa aula, que as placas rígidas, elas funcionam melhores que as placas macias. As placas no controle da dor têm uma efetividade semelhante a outros tratamentos. As placas em si, elas têm um efeito placebo embutido nelas. Então, na hora de entregar esse tratamento para o paciente, a gente tem que imbuir um valor nesse tratamento, porque é uma melhora, só pelo paciente acreditar na melhora da dor nesse tratamento. E as placas de deslocamento anterior ou reposicionamento anterior, elas são melhores indicadas para DTMs articulares. Pessoal, eu fico à disposição a perguntas de vocês. E qualquer coisa é só mandar um recado.